Estamos ao vivo. Estamos. O pessoal deve ter achado que a gente não vinha mais. Correria, gente, correria. Não pode esquecer de nada, tem que juntar tudo. Então, hoje nós vamos fazer uma coisa bem legal para facilitar a vida de vocês. Para quem não gosta, para quem não sabe, ou para quem tem medo, ou para quem tem dificuldade, e para quem ainda não aprendeu. Porque quem segue as minhas lives, ou quem faz os cursos comigo, aprende rapidinho a fazer furo no vidro. Mas hoje a técnica é para ajudar vocês, é uma bengalinha, até vocês se animarem a fazer o furo, a perfuração no vidro. Para quem não me conhece, eu sou a Jaque Noleto, artista plástica e trabalho com a técnica da vitrofusão há mais de 20 anos. Esses nossos encontros vêm sido focados para essa técnica, porque nós temos, além de tudo dessa técnica ser maravilhosa, nós temos no ano que vem um ano internacional do vidro. Vocês sabiam disso? Então vamos embora lá, quanto mais vidreiros nós tivermos aí na área trabalhando, melhor pra gente, né? Porque eu sempre digo que uma andorinha não faz verão. Então hoje, vamos preparar aqui para trabalhar. Podemos, Mel? Já tem gente por aí? Podemos. Quem tá por aí? Tem bastante gente já. É. Bom, então eu ia brincar, né? A chamada da live eu ia fazer assim, como fazer furo sem furo? Mas na verdade é isso aí mesmo, gente. Uma das principais dificuldades que a gente tem quando a gente está fazendo, quando a gente quer fazer uma perfuração, é a questão de que muita gente tem medo de trabalhar fazendo furo no vidro. Tá? Então hoje eu quero dar uma dica muito prática para vocês, aliás, várias. Eu esqueci de pegar uma coisa, Mel. Eu não sei se ali naqueles potinhos de lápis tem coisinha de grafite. Na real eu queria aquele grafite mais grosso, não o fininho, mas eu acho que pelo menos para mostrar vai ser o fininho mesmo. Eu tinha levantado para pegar e esqueci o que eu tinha ido pegar. Então, quando a gente vai fazer um furo no vidro, para que a gente faz o furo no vidro? Tá? Às vezes a gente quer fazer uma gargantilha, a gente quer passar algum cordãozinho, alguma correntinha ou algum aro por ali, já seja para fazer bijuteria, já seja para fazer móveis, enfim, por que for, tá, gente? Então, se a gente vai perfurar com a ponta diamantada, a gente faz o furo sempre com água e as brocas tem que ser diamantada. Tá? Não tá? Eu acho que tá aqui. Eu vou achar. Eu vou achar e vou mostrar pra vocês. Que manda esquecer, né? Bom, depois que eu achar eu falo pra vocês. Então, vocês podem fazer com a ponta diamantada, sempre com água. Mas se vocês não tiverem nem a Dremel, nem a furadeira, a gente tem lives que ficaram salvas aí pra trás, mostrando como fazer a perfuração, tá? Hoje não vamos falar de como fazer a perfuração, nós vamos falar de como não fazer a perfuração, tá? Mas se vocês quiserem fazer sim com a perfuração, é só vocês assistirem as lives que ficaram salvas aí para trás, que eu mostro como é que a gente faz, usando furadeira, usando Dremel e usando as brocas diamantadas. Mas hoje, como eu falei, a proposta é fazer furos sem furar. Como eu falei pra vocês, a gente usa a perfuração pra a gente poder passar um cordãozinho, um fiozinho, um barbante, enfim, já seja pra móveis, já seja pra bijuteria, já seja pra fazer um chaveirinho, enfim, o que vocês quiserem que precise que o vidro seja pendurado. Então hoje eu quero mostrar pra vocês, tá travando? Enquanto trava, Deu? Queria tanto, você não tem no seu estojinho maravilhoso? Eu vou olhar. Uma lapiseira só para mostrar o grafite. Eu queria um grafite grosso, mas serve igual a fininha. Porque o grafite é uma das técnicas que a gente usa para fazer isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, fazer o furo sem furo. Só que eu usei todos os que eu tinha mais grossos e eu só tenho do fininho. Então a Mel vai ver se ela consegue algum para mostrar para vocês. Então, para a primeira coisa que a gente faz, né, gente, é cortar o vidro. Não importa a espessura do vidro, não importa se o vidro é importado, se o vidro é nacional, tudo isso depois vocês vão ver a questão da temperatura, tá? Mas o processo é o mesmo. Olha, a Mel nos salvou. Tá aqui, não vai ser dessa espessura, mas tá aqui que vai servir para mostrar. A técnica, a internet
internet hoje não tá colaborando. Pode seguir. Pode seguir? Se vocês quiserem passar entre os dois vidros, né? Como por exemplo esse aqui. Não. Tá? Deixa eu mostrar mais de pertinho. Eu vou mostrar mais de perto. Aí tem alguns defeitos que eu também quero falar pra vocês. E a gente vai fazer aqui pra vocês verem como fazer pra não ficar assim. Como eu fiz isso aqui, tá? Eu usei papel cerâmico. E o papel cerâmico, vocês conseguem, a gente já falou uma vez de papel cerâmico, tá? Vocês conseguem em 3 gramaturas. Fino, médio e grosso. No caso de fazermos esse projeto, o ideal é fazermos com o mais grosso. O fininho não é muito legal. Se vocês não tiverem o mais grosso, também vou mostrar uma dica. Vocês podem usar o mais fininho. Usamos sempre uma reguinha. Vocês podem usar estilete ou vocês podem usar tesoura, como vocês quiserem. E vou cortar bem fininho. Dá pra ver, Mel? Uhum. Ó. Corto bem fininho. E vou cortar 2 iguais. Vamos colocar aqui. 2 iguais. O que eu faço com isso aqui? Eu vou pegar uma colinha, cola branca, qualquer cola, até escolar serve, e vou colar as duas partes. Isso aqui, gente, nada mais é para nós termos uma espessura maior. Vou mostrar para vocês, tá? Ah, e a cola branca tem problema no vidro? Não, não tem problema. Isso aqui vai secar e vai ficar ok. Olhem só. Aqui eu juntei os dois. Tá? Se fosse só um, olhem só como ele fica. Fica muito fininho. Mostra de lado, os dois juntos de lado. Olhem só. Então, o resultado não é legal. Por quê, gente? Porque a gente precisa criar um orifício para que a gente tenha condição de passar depois o que a gente quer passar. Outra coisa importante para vocês saberem é, tudo depende do que vocês querem passar. Se vocês querem passar um cordão fininho, se vocês quiserem passar um fio fininho, se vocês quiserem passar, sei lá, uma corda sisal. A gente fez uma vez uma instalação para uma exposição que nós fizemos uns painéis desse tamanho e eles eram divididos em 4 não. A gente passou o material cerâmico em 4 e a gente passava fios fazendo um X nele. Só que era tudo montado com corda sisal. Ficou muito bacana. Mas o que a gente fez? A gente criou uma situação onde o orifício que ficou era um orifício grosso para que pudesse passar por ali aquela cordinha. Então primeiro vocês têm que pensar o que vocês querem passar. Não adianta eu fazer um projeto super delicadinho e fazer uma coisinha bem baixinha, bem delicadinha, se o que eu vou passar depois é, sei lá, é um cordão grosso, porque vocês não vão conseguir, tá? Então, primeiro passo, pensar o que vocês vão passar pelo orifício. Segundo passo, se vocês vão fazer com papel cerâmico, como eu falei, vocês têm 3 gramaturas, 3 espessuras, o fininho, o médio ou o grosso. Se vocês não têm o grosso, podem utilizar 2 fininhos colando. Com o que eu colo? Com cola branca, cola de escola mesmo, corto com estilete ou com tesoura. Depois de feito isso aqui, se eu for trabalhar com grosso, eu vou cortar um grosso. Na verdade eu vou usar um grosso. Ops. E vou cortar um compridinho. Porque ali eu cortei só um pedacinho para aproveitar, mas outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que se o tamanho do vidro por onde vocês vão passar, vocês têm que deixar no mínimo uns 2 centímetros para cada lado, tá? Do papel, né? De papel. Por exemplo, eu vou cortar um vidro aqui só para vocês verem. Ó, truquezinho que eu ensino na semana da vitrofusão para quem tem dificuldade de fazer as medidas do vidro.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai ter novidades nessa semana da Vitrofusão. Não vai ser igual a outra semana, tá? Então aqui, ó, vou lubrificar a ponta do cortador. E dessa maneira eu tenho todas as medidas iguais. Esse truquezinho aqui é muito prático. Então, gente, depois que eu tenho 2 pedacinhos do mesmo tamanho, claro, né? Vou ver o lado estanhado, vou lavar, vou lixar a pontinha. A gente não tá falando disso hoje, a gente tá falando de como não fazer o furo. Aí, olhem só. Se o que eu quero... Dá pra ver, Mel? Uhum. Se o... Quer que eu bote aqui nesse? Fica melhor? Pode ser. Se o que eu quero, gente, é passar um barbante, o que for, nesse sentido, o papel cerâmico vai ficar nesse sentido. Se eu quero botar de canto, quero passar assim, eu faço assim. Só que olhem só o detalhe, tá? Aqui eu fiz isso, só que eu botei muito na pontinha. Vocês têm que prestar atenção nisso aí, tá? Não pode ficar muito na pontinha. O vidro precisa, quando a gente coloca o papel cerâmico aqui, ó, vou pegar e vou fazer assim. Vou exagerar, tá? Não precisa ser tudo isso aqui, não. Quando a gente coloca o papel cerâmico entre os 2 vidros, o vidro precisa ter espaço suficiente. Quando ele derrete, ele vai fazer assim, ó, ele vai colar aqui e vai colar aqui. Então, não precisava ser tudo isso, né? Como eu falei, eu tô exagerando. Se eu coloco muito na pontinha, gente, quando ele desce aqui, ó, ele não tem espaço suficiente para colar. E foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, qual a minha sugestão? Que vocês deixem um pouquinho mais para dentro. Tá? Uma coisa assim, ó. E aí, quanto eu deixo para fora? Não precisa deixar tudo isso aqui não, tá, gente? Eu sugiro, como eu falei, mais ou menos 2 centímetros, que é isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Aí a gente corta. E assim estaria pronto para ir pro forno. Gente, vocês sabem que eu sou bem econômica, para não dizer que eu sou mão de vaca. A primeira vez que eu fiz isso aqui, eu deixava tão certinho aqui para não desperdiçar o papel cerâmico, que depois eu não conseguia tirar. Por que a gente deixa ele assim? Porque depois, quando ele sai do forno, a gente vai puxar. O que vai acontecer? Saiu do forno, a gente vai puxar. Então, geralmente o que acontece é que esse pedacinho aqui, ó, que fica pra fora, ele vai partir quando a gente puxar. Então, ele vai partir aqui e vai partir aqui. E vai ficar isso que tá aqui dentro. Aí a gente vem com um aramezinho, empurra dessa maneira, ó, e tira. E aí a gente limpa essa canaleta. Mas se eu deixar muito justinho aqui, quando o vidro desce, ele vai acabar colando aqui. Então, eu preciso sempre deixar um pedaço para cá, um pedaço para cá. Preciso colar esse papel cerâmico aqui? Não, não precisa colar, não tem problema nenhum. Vocês podem colocar ele assim, ó, só desse jeito. Se eu fosse fazer assim, como nós tínhamos falado, ó, aqui já estaria no limite, tá? Não pode ser menor do que isso. Deixa eu pegar para vocês verem assim. Tá? Não pode ser menor do que isso aqui. Então essa é uma das maneiras que vocês têm para fabricar um buraco sem fazer furo. Ou seja, uma canaleta ou um orifício para passar alguma coisa. Na real é um orifício por onde vocês vão passar alguma coisa sem precisar fazer o furo. Vocês não precisam passar desmoldante nisso aqui, porque ele vai sair com facilidade. Essas pecinhas eu vou botar no forno hoje e depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um videozinho tirando pra vocês verem todo o processo, tá? E a outra maneira que nós temos de fazer isso aí, gente, é utilizando isso aqui.
São aquelas mantas de fibra de vidro que a gente consegue nessas lojas que vendem material para trabalhar com resina, tá? Isso aqui também serve para vocês trabalharem como no lugar do papel cerâmico. Só que vocês estão vendo que ele é fininho, né? Vocês têm que fazer um enroscadinho, ou vocês têm que fazer uma trança, alguma coisa para que ele fique mais grosso. Porque senão, quando vocês forem tirar, quando vocês forem queimar, ele quebra. Por exemplo, esse tipo de material aqui, eu vou só cortar aqui para vocês verem. Ele forma a canaleta, tá? Ele forma a canaleta. Só que a resistência dele quando eu vou ao forno é menor do que a resistência do papel cerâmico. Então isso aqui possivelmente quebre. Isso aqui, né? Possivelmente ele se quebre. Então vocês correm o risco do vidro meio que colar. Então precisa ser grossinho. Inclusive, se vocês quiserem, não vou fazer aqui agora, tá? Mas vocês podem fazer até uma trancinha com ele, tá? E ele fica com um formato bem legal. E isso dá uma textura bacana. Depois eu vou fazer, porque eu preciso que alguém se vire, tá? Então essa é outra opção. Ele vem assim, tá? Tem outras tramas, tem outros modelos, tá? Mas esse aqui é o que mais se encaixa para esse tipo de trabalho. Então, ó, é só puxar. Insisto, fininho desse jeito, não aconselho que use, ele precisa ser duplo ou triplo, ou uma traminha feita, uma trancinha que eu vou fazer depois e vou mostrar pra vocês como fica. Também não precisa de desmoldante, tá, gente? Vocês vão conseguir tirar de boa. Outra coisa que vocês podem usar pra fazer isso é... Vocês conseguem isso, gente, na Artes Ideias. Vem os cordões assim, ó. Olha a grossura desse cordão. Esse cordão, ele não pega fogo quando ele vai a alta temperatura. E outra dica que eu quero dar pra vocês, em lojas que vendem material refratário também, ó. Isso aqui, pessoal, se vocês tiverem algum amigo que trabalha no corpo de bombeiro, vocês podem usar aqueles restos de mangueira que eles usam para incêndio, aquilo ali não pega fogo. Voltou? Só que vocês sabem que eu sempre gosto de dar pra vocês um monte de opções. Porque aí não tem desculpa. Ah, eu quero trabalhar com a vitrofusão. Ah, mas eu tenho medo de usar a furadeira. Ah, eu tenho medo de me cortar. Então não tem desculpas. Aqui só tem coisa positiva. Se vocês têm medo de trabalhar com uma coisa, eu ensino a opção de vocês trabalharem de outra maneira. Ou seja, fazer furo, fazer... perfuração sem fazer furo. Tá? Então, o que eu mais gosto é esse aqui. Aqui tem outra trama também. Repete essa questão ali essa última parte que o pessoal tá dizendo que travou. Tá. Que isso aqui, vocês conseguem em lojas que vendem material refratário para forno, tá? Mas, se vocês tiverem algum amigo que trabalha no corpo de bombeiro, esse material aqui também é usado para fazer as mangueiras que eles usam para apagar os incêndios, tá? Então, porque elas não pegam fogo. Então, a trama, ó, é só puxar a trama. Vocês podem puxar nesse sentido ou podem puxar no outro sentido. Aqui. Ó, se for mais comprido, tá? Eu não gosto muito de usar isso aqui, porque olhem só, ela tem uma textura. Era isso que eu tava falando. Eu não curto muito essa textura. Os cachorros hoje estão atacados. Eu não curto muito essa textura. Eu prefiro usar o papel cerâmico, porque o papel cerâmico é mais lisinho, tá? Mas gosto sempre de mostrar pra vocês as opções. Outra opção. Então aqui nós já tivemos vários, né? Ah, e também dei essa opção pra vocês. Olha, esse aqui tá até com um pacotinho da Artes Ideias. Esse aqui veio de lá do Thomas. Deixa eu abrir. Puderem chamar os universitários para me ajudar a abrir o pacote. Ó, é bem grossa a cordinha, tá? Isso aqui também é material refratário? Também é material refratário. Vocês podem usar sem medo. Deixei no pacote para vocês verem. É uma corda de fibra cerâmica, tá?
Assim se chama, corda de fibra cerâmica. Outra opção, ai Jaque, não tenho nem a manta, não tenho a corda, não tenho a fibra, não tenho nada disso, mas eu queria muito fazer hoje uma peça e eu queria muito fazer uma canaleta, porque eu não quero fazer furo, eu não gosto, eu ainda não me sinto segura para fazer furo. Ok, olha essa dica que eu vou dar para vocês. Eu adoro essas dicas. Vidrinhos. Gente, sempre, né? Lavado, lado estanhado, identificado. Tudo isso a gente vai aprender na Semana da Vitrofusão pra quem ainda não me segue, tá? Lixado os cantinhos, enfim, tudo como sempre. Vocês vão pegar um arame. E aí, o arame pode ser grosso, fino, como vocês quiserem. Sempre lembrando o que é que vocês vão passar por ali. E o ideal, gente, se vocês tiverem, eu prefiro sempre que seja um desses aqui, ó. Isso aqui é resistência de chuveiro, porque isso aqui aguenta altas temperaturas. Então, corto. Hoje tá difícil, gente. Pra quem não sabe, né, gente, o Sítio das Artes é um sítio, então tem bicho aqui, né? Só cachorro tem 5. Então, vamos lá. Endireito bem. Claro, né, se eu tô com mais tempo, se não é numa live, a gente faz com mais tempo. Ou um arame, mas aí eu sugiro que vocês façam um teste para ver se o arame resiste bem. E olha o que vocês vão fazer. Isso aqui, gente, se eu colocar aqui dentro, a gente vai colocar do mesmo jeito que a gente coloca o... Aí vem o truque. Pode ser. CMC, para quem não sabe, CMC é carboximetilcelulose. Isso é uma resistência, tá, gente? De chuveiro. Resistência de chuveiro. Carboximetilcelulose, a gente prepara como? Uma colher de sopa de CMC para mais ou menos 1 litro de água. Deixa numa garrafinha de um dia para o outro, no dia que vai usar, é só agitar. Não precisa bater no liquidificador, não precisa ferver, não precisa ser água quente, nada. Para que serve o CMC? Ele serve como um veículo ou como cola. Olhem só. Vou pegar. Eu vou fazer com esse maior aqui só para ficar mais fácil, tá? Vou pegar o arame, a lúmina ou caulim. Vocês viram que eu sou a mulher do ou, né? Não tem uma coisa, usa outra. Tipo Bombril, 1001 utilidades. Então, vou abrir aqui os baldes sempre identificados, né, gente? A gente sempre fala disso aqui no ateliê. Então, olhem só. Não gostei. Tinha que estar um pouquinho mais grosso esse CMC, tá? Ó. Tá? Uhum. Se eu não tenho CMC e eu tenho, por exemplo, não tenho CMC, mas eu quero fazer já que eu esqueci de fazer o CMC, não vai dar tempo de eu fazer e usar agora, eu sou muito ansiosa, eu quero botar isso agora no forno. Mentira, né, que a gente é ansiosa. Mentira. Mentira. A gente quase nem é ansiosa, né? Aí eu posso usar, gente, eu posso usar óleo mineral, eu posso usar até óleo de cozinha, eu posso usar aqueles desengripantes que a gente usa quando a fechadura tá travando e a gente não consegue abrir direito, ou quando a gente abre a porta e faz parece porta de castelo mal assombrado. Isso aí, qualquer lubrificante. Olha o que vocês fazem. Mesma coisa. Observem que quando é oleoso, ele gruda mais do que o CMC, mas qualquer um dos dois cumpre a mesma função. Se eu fizer isso, gente,
o vidro não vai grudar no arame. Mas se eu não fizer isso, o vidro gruda. Sabe aquelas continhas que a gente vê fazerem com o maçarico? É mais ou menos isso aqui que eles fazem. Eles têm a haste, que eles passam um desmoldante e aquele vidro vai sendo feito aqui. Por isso que as continhas têm aquele orifício. E depois eles tiram. Então, vocês vão conseguir tirar o vidro sem problema nenhum. Então, essa é outra opção. Agora, olhem só que interessante. Para que serve também essa questão que eu estou ensinando para vocês? Então, né, gente, olha só, isso aqui estaria pronto. Todo o pedaço que fica aí embaixo, tá dando para ver? Uhum. Aqui eu esperaria secar e colocaria mais caulim. Todo o pedaço que fica entre os dois vidros precisa ter caulim, tá? Ele precisa ter o desmoldante, senão ele vai grudar. Para que serve? Eu já falei para vocês várias utilidades, né? Olhem só. Mostra de perto, meu. Eu até quero mostrar para vocês. Eu limpei de um lado e deixei o outro lado para limpar aqui, porque eu não sei se vocês conhecem, mas existe um paninho mágico para limpar prata. Olhem só, aqui, ó, a canaleta foi feita e o cordão a estrutura de prata passou pela canaleta. Então, é como fazer canaleta sem perfurar o vidro. A montagem tem que ser diferente, né? Isso aí é uma peça que eu fiz há mais de 20 anos. O vidro é importado. É fio de prata, tá, gente? Ele é uma peça bonita, assim, para usar como blusão, alguma coisa no inverno. E eu queria mostrar para vocês, se vocês não conhecem, o problema de usar prata é que escurece muito, né? Olhem só, não sei se vocês já tinham visto. Dá pra ver como tá escuro um e como tá claro o outro? Pega um que esteja bem escuro. Dá pra ver? Mais ou menos. Gente, isso aqui é um paninho que a gente compra nessas lojas de bijuteria que é pra limpar prata. Eu tenho, olha, esse aqui tá bem sujo, olha. Que não é sujo, ele vai ficando, a prata vai oxidando, né? Deu pra ver? Olhem só. Isso aqui é uma maravilha. Ó. Isso aqui era só uma curiosidade, porque eu tenho sempre isso aqui perto quando eu vou sair para poder fazer a limpeza. Então, tá? As duas peças têm a canaleta colocada e foi feito como foi feito com papel cerâmico e por aí eu passo. Agora, vamos supor que eu tenho um quadro. Eu tenho um quadro para pendurar na parede, aqueles quadrinhos de vidro, diplomas, essas coisas, e eu não sei como é que eu vou fazer a colagem atrás. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho pequeno, tá? Olhem só. Como eu faço isso? Tudo vai depender do tamanho da peça que eu estiver fazendo, que eu tenha que pendurar, que eu tenha que, né? Corto uma tira. Aqui eu tô fazendo uma tira grande. Mas olhem só a tirinha que eu fiz pra isso aí. Dá pra ver? Uhum. Olhem só o tamaninho. Bem pequenininha. Vou fazer grandão aqui só pra vocês poderem enxergar. O que a gente faz? A gente coloca qualquer um desses produtos que eu falei pra vocês. Qualquer um. Papel cerâmico, o arame mais grosso, o cordão esse aqui, ó. A corda de fibra cerâmica, tá? Esse aqui de fibra de vidro, enfim, o que vocês quiserem, vocês colocam e vão colocar dessa maneira, ó. Então, quando o vidro descer, ele vai provocar essa canaletinha, que aí, ó, eu passo por ela o que eu quiser. Passo o meu arame. Tá? Eu passo por aí o meu arame, o meu fio, enfim, para pendurar. Então, são dicas bem legais para vocês usarem de como fazer esse tipo de canaletas sem perfurar o vidro.
Eu conversei antes da gente começar a live, eu fiz 2 ligações. Eu fiz uma ligação para as gurias do Duas Mãos, que quem não segue, sigam lá, o Instagram delas é muito legal. E para a Ieda Galvão, que elas trabalham muito com montagem de bijuteria, porque eu sabia, e vocês devem estar, a gente não abriu as perguntas ainda aí, mas eu sabia que de repente algumas de vocês pudessem perguntar sobre a questão de botar o arame e levar para o forno. Gente, eu perguntei para elas por se elas sabiam de alguma opção, porque eu já testei todos os tipos de arame e não dá certo. Em que sentido? Ele fica escuro, tá? Por exemplo, eu não quero fazer canaleta. Eu não quero perfurar, mas eu também não quero fazer canaleta. Eu quero botar um vidrinho, eu quero botar um aramezinho, porque quando eu tirar do forno, eu quero que esteja assim, ó, essa argolinha. Dá pra ver? Bota a mão pra... Dá pra ver? Não existe nenhum tipo de metal, de arame, que vocês consigam fazer isso sem que ele escureça. Tanto esse de o quental, fio de prata, eu já experimentei, de níquel, todos eles escurecem. Então é por isso que eu gosto de usar essas possibilidades para quando a gente não quer fazer a perfuração. Outra dica muito legal, não façam com esse que ele é muito fininho, tá, gente? Esse é o 07. O ideal é vocês fazerem isso aqui, pasmem, o grafite. Sabe aqueles grafites que vinham antes daquelas lapiseiras? E não digam que vocês não conhecem, que vocês devem conhecer, tá? Porque eu conheço. Daquelas antigas, que eu lembro que umas tinham até um apontador de tão grosso que era o grafite. Pois acho então, que é 09, né? E outra, se vocês não tiverem, gente, vocês podem pegar um lápis velho, cortar e tirar o grafite de dentro. Também não tinha pensado nessa possibilidade, tá? O que vocês vão fazer? Quero fazer tá todo sujo o negócio. Quero fazer a canaleta, eu coloco do mesmo jeito, tá, gente? O grafite assim, ou o grafite assim, como vocês quiserem. O grafite resiste a altas temperaturas. Então, quando vocês tirarem do forno, vocês vão só puxar. Só que não usem esse fininho, tá, gente? Eu usei esse fininho porque eu esqueci de pegar antes, tá? E também não me dei conta, eu podia ter descascado um lápis. Que é o que eu vou fazer para fazer o teste. Porque todas essas dicas que eu dei, eu vou montar no forno. Eu vou fazer uma queima entre hoje e amanhã. Eu vou montar e eu vou fazer fotos e videozinhos para postar para vocês nos stories. Então vocês acompanhem. Ah, outra coisa. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Porque essa live a gente vai deixar salva aqui ou vai salvar só no YouTube? Acho que só no YouTube. O que você acha, Mel? Acho que é só no YouTube, né? A gente deixa só uma esquinha aqui para vocês verem e depois, se vocês quiserem assistir todas, vocês vão lá. Então, Mel, vamos abrir para perguntas? Alguma Tem pergunta? algumas já. Então, o grafite pode reutilizar? Olha, às vezes dá para reutilizar, às vezes não. Tudo depende, tá? O que acontece? Às vezes, quando a gente queima e o vidro baixou muito, quando a gente vai puxar o grafite, ele quebra. Mas se ele não quebrar, você consegue reutilizar. O grafite não precisa de desmoldante? Não precisa de desmoldante. Gostaram da dica do grafite, né? É muito boa essa dica. Ah, outra coisa, né, gente? Se vocês quiserem qualquer uma dessas dicas que eu dei, vocês não querem passar de um lado para outro, já seja assim ou assim, mas vocês querem fazer, eu quero fazer um furinho assim, eu quero fazer uma canaleta desse tipo, porque aí depois eu tiro e colo ali dentro o ganchinho ou o que for. Vocês podem fazer também com qualquer um desses materiais, inclusive com grafite, tá? Em qual forno queima essas peças? Vocês podem queimar no forno cerâmico. O forno que vocês usam para fazer peças de cerâmica serve, o forno que vocês usam para queimar porcelana serve. E quem não tem nenhuma dessas duas opções, pode trabalhar com a mufla combinada com o micro-ondas. A mufla é um pequeno forninho
que associado ao micro-ondas nos permite ter o mesmo resultado que nós teríamos no forno profissional. Não dá para fazer no forno convencional, ou seja, no forno da cozinha, já seja ele elétrico ou já seja ele a gás. Tem que ser um forno, se não tem esse cerâmico ou de porcelana, como eu digo, pode ser esse forninho pequenininho que combinado com micro-ondas dá o mesmo resultado. Temos algumas perguntas. Vamos lá. Como você colou a canaleta que fez com outro vidro? Tipo essa aqui, ó. Ah, sim. Essa canaleta aqui, ó, que vocês colam aqui, que seria colada no fundo do quadro, vocês podem usar isso aqui. Isso aqui vocês compram lá na Artes Ideias, se chama vidro líquido, ou, gente, nada mais é do que uma resina com catalisador. É uma resina bicomponente, transparente. Vocês podem também utilizar, esse aqui eu colei com cola de silicone, e ó, tô puxando, tá? Ó, vocês não vão ver a força que eu tô fazendo, mas eu tô puxando, ele não descola, porque é vidro com vidro, tá? Então, ok. Tem gente que usa aquela cola UV. Nesse caso aqui, eu não aconselho, porque o vidro está irregular. E para usar a cola UV, gente, a superfície tem que estar planíssima. O ideal são vidros que não foram ao forno. Então, se é vidro com vidro, cola de silicone, esse silicone que vocês usam para vedar a pia mesmo, tá? Pia de cozinha, ou de banheiro, enfim. Ou se não, o vidro líquido. O vidro líquido também cola metal com vidro, tá? Qualquer arame serve ou precisa ser de aço? Então, eu gosto de usar um arame bem resistente, tá? Eu não uso aqueles arames muito fininhos, aramezinho de artesanato, não aconselho. Tem que ser um arame grossinho, arame... Assim, olha, vou contar pra vocês a minha experiência. Durante um tempo, eu experimentei todo tipo de cola para ver o que funcionava. O Araldite, vocês têm um Araldite, aquele rápido, e tem um de 60 minutos, tá? Ele responde bem, mas com o tempo ele descola e ele amarela. O Poxipol a mesma coisa. O que dá para mim melhor resultado, vidro com vidro, é cola de silicone. E agora, não faz muito tempo, eu comecei a usar o vidro líquido ou a resina, tá? Que ela dá um resultado bem legal e ela cola metal com vidro. Tá? Perguntaram bastante sobre a temperatura dessa queima. A temperatura dessa queima eu faço no meu forno a mais ou menos 800 graus, tá? É uma temperatura de fusão, porque olhem só, se a gente quer, eu vou mostrar aqui, né? A gente vai colocar, a canaleta tá aqui, e a gente quer que essas partes colem. Eu tô botando em qualquer lugar, tá, gente? A gente quer que essas partes colem. Se eu não fizer uma fusão, elas não vão colar, tá? Então, o acabamento seria a temperatura que vocês usariam para o projeto que vocês estão fazendo. Não é uma fusão plena, ok. É um tack fusing, beleza. Mas vocês têm que fazer, não interfere a escolha da queima só porque vocês estão usando o material para fazer a canaleta. Façam a queima de acordo com como vocês fariam mesmo sem ter a canaleta. Eu sugiro 800 graus. A temperatura, tempo, né, na mufla. Depende do micro-ondas. E da mufla. E da mufla. Na verdade, as muflas para trabalhar com a vitrofusão são ou a mini ou a P. As outras não dão resultado, tá, gente? Então, na mufla P, eu costumo queimar em 15 minutos, eu faço uma queima dessas. Mas o meu micro-ondas, ele é potente, tá? Ele é de 1620. Também depende do vidro, né? Às vezes você tá usando 2 vidros de 3 milímetros ou você tá usando 2 vidros de 2 milímetros. Vidro importado precisa de menos tempo. Eu queimo entre 11 e 12 minutos se o vidro é importado. Então, tudo depende, tá? O ideal é fazer experiências, né? Sempre. Eu sempre digo, né?
que a mufla funciona como um forno da gente. Tanto o forno cerâmico, como o forno da cozinha da gente, né? Quando a gente compra um forno, a gente vai começar a fazer bolo, a gente faz as experiências primeiro, né? A gente vai ver qual é o tempo que precisa, como é que o forno se comporta. A mesma coisa são esses fornos, gente. A gente tem que fazer a experiência. Onde encontrar esses materiais? Gente, eu mostrei tanta coisa aqui, qual é o material? A maioria deles na Artes e Ideias, Estilha, CMC em casas de culinária, né? A gente tem aí nos destaques, a gente tem uma listinha de fornecedores, tá? Ou se for algum material específico, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente passa pra vocês, não tem problema. É que eu mostrei tanta coisa. O que é a mufla? É a mufla. A mufla, deixa eu pegar uma... Isso aqui é uma mufla, gente. Isso aqui é um mini forno. Tem uma tampa embaixo, tá? Ele vai montado assim. O que acontece? Aqui ele tem um revestimento de carbeto de silício. Então, as ondas do micro-ondas fazem vibrar as moléculas do carbeto de silício, que transfere calor para o que está aqui dentro. Então, com essa coisinha bonitinha aqui, combinada com um micro-ondas potente, não pode ser micro-ondas de 900, tem que ser micro-ondas de pelo menos 1.500 watts, vocês conseguem, gente, fazer peças de vitrofusão em apenas 15 minutos. Vocês conseguem queimar porcelana, vocês conseguem fazer biscoito cerâmico, vocês conseguem esmaltar, queimar com ouro líquido, queimar decalques, tudo no micro-ondas. Então, quem não tem forno profissional, não tem desculpa, não posso aprender vitrofusão, não precisa, vocês podem começar. É claro, né, gente? É só para começar, para vocês fazerem as primeiras experiências, porque a gente aqui consegue fazer só pecinhas pequenininhas. E a gente tem também, para quem quiser assistir, nós temos várias lives salvas mostrando, nós temos destaques falando sobre o que são as muflas, e no YouTube também a gente ensina até a fazer cerâmica raku, gente, na mufla dentro do micro-ondas. Então assistam e assinem também o canal. Se inscrevam. As muflas somos nós que comercializamos, tá, gente? Quem tiver interesse pode chamar ali no direct. Perdão, Mel, nós fabricamos e comercializamos. As muflas são feitas por nós. Assim ficam as nossas mãos. CMC em loja de artesanato e loja de material para culinária, isso Sim, mesmo. Ou também em loja de pintura, de tela, Então tá, gente, acho que é isso. Gostaram? Deixe os comentários depois aí se vocês Teve gente que disse que achou a aula muito complicada, mas que não tem experiência. Então a gente te convida para a nossa semana da vitrofusão. Sim. Eu tenho certeza que vai descomplicar muito, né? Sim, é verdade. Pro pessoal que acha que é complicado, vocês vão ver que é tudo questão de truques. É que na verdade, gente, esses truques que eu dei hoje, eles já são mais para quem já trabalha, né? Mas no nosso encontro na Semana da Vitrofusão, que está se aproximando, quem não se inscreveu, se inscreva. A gente mostra do zero e de uma forma muito descomplicada como vocês podem começar nesse maravilhoso mundo da vitrofusão, gastando pouco, com poucos elementos, com poucas ferramentas. Eu ensino a fabricar algumas ferramentas, gente. Então, realmente, hoje... É verdade, quem já trabalha com vidro, garanto que tirou bastante proveito desses truques, dessas dicas, porque elas são bem úteis. Mas a nossa Semana da Vitrofusão começa sexta-feira agora, então esperamos todos vocês já. Eita! Vai ser uma semana bem intensa de muitos aprendizados. E esperamos todos vocês. Muito obrigada pela atenção de hoje. E a gente vai deixar salvo lá no YouTube, quem quiser reassistir. Isso, assistam, deixem os comentários, convidem os amigos para assistir, marquem os conhecidos, tá bom? E a gente se inscrevam lá no canal. Quarta-feira agora, a gente vai fazer outra live, tá? E eu vou ver ainda que dicas eu posso dar para vocês. Mas também outra coisa, vocês podem me escrever e dizer, tenho curiosidade sobre isso, tenho curiosidade